Então, vamos fazer uma análise da resposta transitória de regime estacionário de sistemas de segunda ordem. Então, os sistemas de segunda ordem, a gente pode analisar eles do ponto de vista matemático, são sistemas, então, que eu tenho equações diferenciais de segunda ordem. Quando eu estou analisando, então, do ponto de vista físico, são sistemas em que eu tenho dois reservatórios de energia de naturezas distintas. Por exemplo, sistemas elétricos eu tenho capacitor e indutor, e sistemas mecânicos eu tenho um amortecedor e a mola. Para realizar estudo, então, o ideal é que a gente use um exemplo para ficar mais claro essa situação. Então, nós vamos utilizar uma massa-mola e um amortecedor, sistema massa-mola amortecedor. Como está aqui. Então, tenho a minha massa, aplicada uma força, tenho minha mola e tenho meu amortecedor. A equação do movimento desse sistema, então, é massa vezes a aceleração, mais a constante de amortecimento vezes a velocidade, mais a rigidez da massa, vezes o deslocamento. Isso é igual, então, a F de t, que é a nossa força aplicada. Fazendo a transformada de Laplace, então, nós temos que a massa vezes s ao quadrado, vezes x de s, mais c vezes s, vezes x de s, mais k vezes x de s, igual a f de s. Isolando o nosso x de s, eu tenho, então, que a minha massa vezes s ao quadrado, mais c, que é o coeficiente de amortecimento vezes s, mais k. Tudo isso igual a f de s. Então, se eu considerar que a nossa função de transferência é a nossa entrada sobre a saída, eu tenho, então, que a minha função de transferência para um sistema massa-mola amortecedor é igual a 1 sobre a massa vezes s ao quadrado, mais o coeficiente de amortecimento vezes s, mais a rigidez da mola, que é a constante k. Então, se eu fizer a divisão dessa nossa equação pela massa, né? Então, se eu fizer uma divisão pela massa, os dois termos, eu tenho, então, que x de s sobre f de s vai ser igual a 1 sobre a massa, tá? Dividido por s ao quadrado mais c sobre m vezes s, mais k sobre m. Tá? Importante, nossa frequência natural em sistemas mecânicos, então, é raiz quadrada de k sobre m. Tá? Se eu fizer a frequência natural ao quadrado, então eu retiro a nossa raiz, eu tenho que a frequência natural ao quadrado é igual a k sobre m. Então, eu posso substituir nesse termo aqui. O fator de amortecimento em sistemas mecânicos é o coeficiente de amortecimento sobre o coeficiente de amortecimento crítico. E uma das formas de calcular, então, é que o coeficiente de amortecimento dividido por 2 vezes a massa vezes a frequência natural. Se eu isolar, então, esse termo aqui, c sobre m, então levando 2 para cá e a frequência natural para cá, eu tenho que c sobre m igual a 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural. C sobre m é esse termo aqui. Então, eu posso fazer, então, dizer que a minha entrada pela minha saída em um sistema mecânico vai ser igual à frequência natural ao quadrado dividido por S mais 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural vezes S, mais a frequência natural ao quadrado, vezes esse K maiúsculo aqui. Esse K maiúsculo é 1 sobre K, porque a gente possa, então, ter esse termo aqui, que é em função da nossa do 1 sobre M. A forma, tirando K, então, o ganho K, é dCdS sobre Rs, é a frequência natural ao quadrado, dividido por S, mais 2 vezes o fator de amortecimento, vezes a frequência natural, vezes S, mais a frequência natural ao quadrado. Com isso, a gente pode descrever o comportamento de qualquer sistema de segunda ordem em função dos parâmetros do fator de amortecimento e da frequência natural. Então, no sistema mecânico, a gente já está acostumado, né? Vamos ver como que se comporta o sistema. Quando eu tenho meu fator de amortecimento entre 0 e 1, eu tenho um sistema chamado superamortecido. Os meus polos complexos vão estar no semiplano esquerdo do plano S.
Se o fator de amortecimento é igual a zero, então a resposta vai ser transitória, a resposta transitória não vai decair, então tem o sistema oscilatório. Se eu tenho fator de amortecimento igual a 1, meu sistema é denominado criticamente amortecido. E se ele é maior que 1, é um chamado sistema superamortecido. Em sistema subamortecido, em que o fator de amortecimento vai estar entre 0 e 1, a minha CDS sobre RS pode ser descrita em função de um novo termo, que é a minha frequência natural amortecida. Eu vou ter dois polos, dois polos que vão estar no semiplano negativo, né? Então eu tenho mais J ômega D e menos J ômega D. Ômega D, que é a chamada frequência natural amortecida, é em função da frequência natural e do fator de amortecimento. Então, minha frequência natural amortecida vai ser frequência natural vezes a raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Tá? Com isso, eu consigo, então, fazer uma análise agora para uma entrada de grau. Então, minha CDS vai ser, então, se eu colocar, então, minha CDS como sendo frequência natural ao quadrado dividido por S, que é 1 sobre S da entrada, vezes S ao quadrado mais 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural mais a frequência natural ao quadrado, eu tenho, então, minha transformada inversa desse sistema vai ser em função, posso escrever ela em função de ômega d, né? A minha saída desse sistema vai ser CDT 1 menos Euler elevado a menos o fator de amortecimento vezes a frequência natural vezes o tempo, tudo isso vezes o cosseno de ômega d vezes o tempo mais o fator de amortecimento dividido pela raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado vezes o seno de ômega dt, que é a nossa frequência natural amortecida, né? Ou minha CDT vai ser 1 menos o fator de amortecimento, 1 menos Euler elevado no fator de amortecimento vezes a frequência natural vezes o tempo, dividido pela raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado vezes o seno da frequência natural amortecida vezes o tempo mais o arco tangente da raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado dividido pelo fator de amortecimento. Por isso, para t maior ou igual a zero. Quando eu tenho um fator de amortecimento igual a 1, meu sistema é dito criticamente amortecido. Os dois polos, então, da função de transferência, eles vão ser iguais, né? E para uma entrada de grau, então, R de S 1 sobre S, e a C de S vai ser em função de ômega n. Então, vai ser frequência natural ao quadrado dividido por S mais a frequência natural. Tudo isso elevado ao quadrado vezes S. Então, minha saída vai ser 1 menos Euler elevado na frequência natural vezes o tempo, vezes tudo isso vezes 1 mais a frequência natural vezes o tempo, para t maior ou igual a zero. Então, sistemas superamortecidos, então eu tenho uma mudança agora. Os meus polos são reais, negativos e diferentes, né? Para uma entrada de grau, eu tenho agora uma mudança, que a equação é muito parecida com a equação do sistema subamortecido. A diferença está aqui, que eu não tenho mais o termo ômega d. Por quê? Porque eu tenho uma inversão agora. Meu fator de amortecimento é maior que 1, então ele vai ser maior. Para que isso seja positivo, ele tem que estar desse lado da equação, né? Então, eu tenho esses dois termos agora, que é a frequência natural vezes a raiz quadrada do fator de amortecimento ao quadrado menos 1, e menos a frequência natural vezes a raiz quadrada do fator de amortecimento ao quadrado menos 1. A minha saída, ou seja, a minha CDT, no tempo, vai ser em função de quem? Da frequência natural, do fator de amortecimento e das raízes da minha equação característica, né? Então, vai ser 1 mais a frequência natural dividido por 2 vezes raiz quadrada do fator de amortecimento ao quadrado menos 1, vezes Euler elevado na raiz S1 vezes o tempo, tudo isso dividido pela raiz S1, menos Euler elevado na raiz S2 vezes o tempo dividido por S2. S1 vai ser
o fator do amortecimento mais a raiz quadrada do fator do amortecimento ao quadrado menos 1, tudo isso vezes a frequência natural. A S2 é o fator do amortecimento menos a raiz quadrada do fator do amortecimento ao quadrado menos 1. Tudo isso vezes a frequência natural. Tá? A nossa figura aqui, então, ela mostra uma família de curvas, né, de CDT em função da minha frequência natural, então ela vai estar no eixo x vezes o tempo, e o fator de amortecimento. Né? Então, a variação do fator de amortecimento, a gente começa com 0 e vai até 2. E aqui a gente pode observar o comportamento. Então, quando ele chega a 1, eu tenho um sistema de 0 até 1, eu tenho sistemas de 0 a menor que 1, eu tenho sistemas subamortecidos, 1 criticamente amortecido, 2 superamortecido e 0, então, sem amortecimento. Tá? A gente pode dizer, então, que dois sistemas que têm o mesmo valor de fator de amortecimento, porém frequências naturais diferentes, que eles apresentam o mesmo sobresinal, tá? Porém, e que tem, né, uma chamada estabilidade relativa entre eles. Sistema subamortecido, que eu tenho fator de amortecimento entre 0,5 e 0,8, eles são mais rápidos para chegar na resposta final que os sistemas criticamente amortecido e superamortecido. Tá? Os sistemas criticamente amortecidos, eles apresentam uma resposta sem oscilação, tá? E é o que fornece a resposta mais rápida. Os sistemas superamortecidos vão ser sempre os sistemas mais lentos. Para que a gente possa, então, fazer a análise dos sistemas, a gente utiliza alguns parâmetros para fazer essa análise, e sempre é feita em cima de uma resposta integral, porque ela é conhecida e é mais fácil de a gente calcular matematicamente. A resposta, então, ela sempre vai depender das condições iniciais, para que a gente possa, então, caracterizar os sistemas de segunda ordem, qualquer. O que a gente faz? A gente considera que a variável de saída e todas as suas derivadas, elas vão ser iguais a zero, ou seja, considera que todas as condições iniciais são zero. Tá? Quais são as características que a gente consegue avaliar? Então, o tempo de atraso, o tempo de subida, o tempo de pico, o máximo sobre sinal ou apenas sobre sinal, e o tempo de acomodação. O tempo de atraso, que é chamado TD, ele é o tempo em que o sinal vai levar para sair de 0 até 50% do seu valor final. Tá? O TR, para sistemas de segunda ordem, é considerado o tempo em que ele leva para sair de 0 a 100% do sinal. Tá? Para sistemas superamortecidos ou sistemas de primeira ordem, a gente considera que é o tempo que ele leva para sair de 10% até 90%. Tá? O tempo de pico, então, é o tempo que ele leva para atingir o primeiro pico do sobresinal. Tá? O máximo sobresinal, então, é o máximo sinal que ele vai ultrapassar o valor unitário. Né? Então, nesse caso aqui, então, a gente tem sobresinal considerado, então, esse percentual que ele passou do 1. O tempo de acomodação, TS, então, é o tempo que a resposta vai levar para sair de 0 até 98% do sinal. Ou, em alguns casos, o pessoal considera 95%, mas nesse caso a gente está considerando sempre 98%. Né? Ou seja, o tempo que a resposta atingiu para ficar estável entre, considerada aceitável, uma tolerância aceitável, que ela fique variando entre 2% do valor final. Né? As especificações, então, são importantes, né? A gente vai ver, então, as especificações para um sistema superamortecido. Tá? Perdão, subamortecido. Para sistemas superamortecidos, os termos tempo de pico e máximo de sinal não se aplicam. Então, nem todas
suas especificações se aplicam aos sistemas, mas aos sistemas subamortecidos todas elas se aplicam. Então, vamos lá. O tempo de subida, TR, então ele vai ser quem? Vai ser π menos beta sobre a frequência natural amortecida. O beta, então, é o ângulo formado entre a frequência natural, então aqui eu tenho aqui, que é quem? Então, esse ponto aqui é J ômega D, e esse ponto aqui é o fator de amortecimento vezes a frequência natural. Então, a gente consegue calcular o ângulo beta. O tempo de pico, então, é π sobre ômega D, que vai ser igual a π sobre ômega n vezes a raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. O máximo sobre o sinal, então, é Euler elevado na mesma fator de amortecimento vezes π dividido pela raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado vezes 100. O tempo de acomodação, TS, 4 vezes a constante de tempo, que é igual a 4 dividido pelo fator de amortecimento vezes a frequência natural. Então agora vamos fazer a análise de um sistema de segunda ordem, né? Pegar os parâmetros desse sistema de segunda ordem, só que o sistema é RLC em série. Vamos aproveitar então também verificar a analogia entre sistemas. Está pedindo nesse exemplo para que a gente calcule TR, que é o tempo de subida, o tempo de pico e o máximo sobre sinal, e o tempo de acomodação. Tá? Sistema sendo submetido ao degrau unitário. A gente sabe então que a saída vai ser frequência natural ao quadrado dividido por S, S ao quadrado, mais 2 vezes o fator de amortecimento, vezes a frequência natural, mais a frequência natural ao quadrado. Frequência natural de sistemas mecânicos é K sobre M. Eu sei que K é 1 sobre LC e eu sei que M é L, né? Se eu considerar um sistema de série. Então, minha frequência natural para esse sistema vai ser aproximadamente 5, 4,997. Fator de amortecimento. Então, eu sei que o coeficiente de amortecimento, se eu for buscar o equivalente no sistema elétrico de série, vai ser o R. Então, eu já sei aqui, meu fator de amortecimento igual a 0,5. Então, considerando que meu TR vai ser π menos beta sobre ômega D, meu ômega D vai ser ômega n vezes a raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Então, eu tenho que minha ômega D para esse sistema é 4,3298. O beta, 1,0472. Então, meu TR vai ser π menos 1,0472 dividido por 4,3298. Então, aproximadamente 483,73 milissegundos. Fiz uma análise na curva, aqui, encontrei que já passou um pouquinho de 1, ou seja, de 100%, 485 milissegundos. Então, muito próximo desse valor aqui. O meu tempo de pico, π sobre ômega D, né, 725 milissegundos. Consegui aqui, então, um pouquinho, passei um pouquinho, mas está aqui o nosso tempo de pico. O máximo sobre sinal, então, nesse caso aqui vai ser em torno de 16%, 16,3%. Eu tinha visto ali anteriormente que aqui é 1,1630, então, descontando, eu tenho 16,30% no meu valor final. Meu tempo de subida, 4 sobre o fator de amortecimento vezes a frequência natural, 1,6 segundos. 1,6 segundos eu já estou em 980 milivolts, aproximadamente, né? Então, estou chegando aos 2%. Eu usei o Octave para fazer esses cálculos, né? Gerei a resposta, né, também no Octave, nesse sistema, ok? O meu sistema foi, então, a minha referência foram o Paulo Maia e o Ogata. Ok? Muito obrigado.